Para o dia de hoje, dia 1º de dezembro, vamos falar sobre o vírus HIV, que foi descoberto em 1984, eu me lembro. De lá para cá, a ciência evoluiu e hoje o coquetel possui um número menor de medicamentos e é mais eficiente, com menos efeitos colaterais. Apesar da qualidade de vida da pessoa infectada ter aumentado significativamente, o HIV não tem cura, não tem vacina. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e para falar sobre o assunto e esclarecer as nossas dúvidas, eu vou conversar com a infectologista e pediatra, doutora Márcia Yamamura. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Temos o que comemorar hoje? Eu acho que sim. Eu também Bastante. acho. Bastante. Né? Apesar daquele boom inicial, né, que deixou todo mundo assustado, sempre que surge algo novo, uma doença nova, a gente precisa conhecer. Você está falando lá da década de 80? Exatamente. Né? E com isso a gente vem o quê? Melhorando os tratamentos, aumentando a sobrevida dos pacientes, né? Sem dúvida, com uma excelente qualidade de vida e com muita informação para passar para a população, né? Sabendo como é transmitido e como pode ser evitado também. Porque no meio desta pandemia toda, o assunto HIV ficou um pouco de lado. Vários assuntos, né? Boa, vários assuntos, doutora Márcia. Como é que vocês estão encaminhando os assuntos, não deixando de lado nenhum nem outro, porque ambos são importantes? Então, acho que esses dias comemorativos são muito importantes para que realmente não só a gente, profissional de saúde, mas a população, a imprensa toda lembre e noticie, né? Boa. Por quê? Porque os outros acontecimentos não deixaram de existir. A vida não parou, né? Exatamente, exatamente. Então é sempre importante lembrar, né? E mais importante que isso, a prevenção, né? A informação nos leva à prevenção também. Tá, a gente tem mitos e verdades, a gente vai conversar com uma pessoa, temos perguntas do pessoal de casa, mas já que a doutora Márcia Yamamura trouxe a palavra prevenção, qual a melhor maneira de se prevenir contra o vírus HIV? Primeiro lugar, a informação. Né, de como é transmitido, do que pode acontecer. Então, a gente sabe que o HIV é transmitido sexualmente, né? Houve relatos de transmissão pelo sangue, de sangue contaminado lá quando surgiu. Hoje, isso é muito raro realmente, né? Houveram algumas pessoas que foram infectadas por transfusões sanguíneas, mas hoje é muito raro, isso já não existe. Porque os bancos de sangue cuidam da qualidade do sangue. Exatamente. Com o advento do surgimento, todas as bolsas elas são testadas, tá? Então é extremamente raro, né? E o contágio, ele realmente é sexual, é uma doença sexualmente transmitível, assim como a hepatite, né? Assim como enfim, né? A gonorreia e etc. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto, doutora Márcia Yamamura. É mito ou verdade que quem tem HIV tem AIDS? Então, não necessariamente. A AIDS, na verdade, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida e é um conjunto, é a manifestação da doença mesmo, né? Então, você pode estar infectado pelo HIV de forma detectável ou não, né, no sangue, você é portador da infecção, mas não necessariamente você vai apresentar a doença, tá? Então, é um mito. Perfeito. É mito ou verdade que beijo na boca transmite HIV? Então, isso é um mito também, desde que a mucosa oral ela esteja íntegra, né? Então, se você tem uma lesão, né, na boca, ou então uma úlcera ou uma afta, né, aí sim já o risco ele passa a ser outro, tá? Em mucosas íntegras realmente não há o risco de transmissão. Muito se falou, né, de que não pode beijar, não pode abraçar, né, quando surgiu lá atrás, né, por desconhecimento. Hoje a gente sabe que não transmite pela saliva nessas condições, por suor e etc. Abraço, aperto de mão, Com lágrima. certeza, não. Doutora Márcia, é mito ou verdade que é possível viver bem com HIV? Vida normal. Eu diria que vida normal com alguns cuidados e com monitoramento, sim. Então, a grande chance, né, que um portador de infecção pelo HIV ele tem é de deixar essa carga viral no nível indetectável, sob controle. E para isso, muitas das vezes a gente tem que iniciar com um tratamento medicamentoso, que são os antirretrovirais, e que o pessoal normalmente não gosta, porque eles realmente tinham mais efeitos colaterais lá atrás, lá em 1980. Tudo evoluiu. Exatamente, drogas mais eficazes, né? E sim, a qualidade de vida é normal. Tá. Bom, já que falamos sobre esse assunto, a gente vai conversar por Skype com o Lucian Bros. Lucian tem 32 anos e convive com o HIV há 11 anos. Lucian, seja muito bem-vindo. Acho que ele entra... Oi!
Olá, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Estou bem. Correria do 1º de dezembro, todo mundo chama para várias coisas, lancei uma campanha, lancei um site, então tá uma loucura. Que bom falar com você e muito obrigada por ter achado uma brecha na sua agenda para conversar conosco nesse fundo azul belíssimo, preciso dizer. Sim, sim. Na verdade, essa parede antigamente ela era laranja, porque o ano passado foi uma campanha específica e Sei. esse ano, como eu alterei o contexto da campanha, o fundo mudou para azul. Tá. Luciano, você está muito mais envolvido no assunto, você seguramente sabe o que a gente precisa ressaltar no dia de hoje. Eu gostaria que a gente começasse por aí, pela sua percepção do que é importante a gente trazer à luz nesse dia 1º de dezembro. O que eu percebo? Nos últimos meses, eu vi que as pessoas não sabem o básico sobre HIV. A diferença entre HIV e AIDS, como se infecta, N coisas. Eu estou usando a plataforma, que é o TikTok hoje, como referência para poder pegar informações e criar conteúdos que cheguem até essas pessoas. Porque as pessoas realmente não sabem o básico, não sabem quais os fluidos que se infectam, não sabem quais as práticas, e eu acho que o básico ele está sendo colocado, só que não de uma forma esclarecedora. Eu concordo com você, porque a gente acaba falando de PrEP, a gente acaba falando de uma porção de coisas que, para quem não sabe o básico, não consegue acompanhar. Então vamos no Exatamente. básico, vamos no básico. A doutora Márcia já falou, mas eu acho que você tem essa autoridade para trazer de volta esse assunto. O que a gente precisa falar sobre HIV urgente, que todo mundo precisa saber? Primeira coisa que todo mundo precisa saber é indetectável. Indetectável, uma pessoa que vive com HIV, faz o tratamento corretamente e está indetectável, não transmite o vírus e evita doenças oportunistas. E as pessoas ainda desconhecem sobre isso, elas não sabem realmente sobre os estudos. E a gente tem três grandes estudos que comprovam cientificamente que realmente pessoas que vivem com HIV não transmitem o vírus, com mais de 2.000 pessoas, então realmente é uma evidência científica, né? Tá, então você é indetectável, você não desenvolve doenças oportunistas, por exemplo, gripe, é isso? Gripe, as pessoas, assim, pessoas indetectáveis, elas ficam vulneráveis a qualquer doença, como qualquer outra pessoa que também não viva com HIV. Não Perfeito. quer dizer que ela está imune, mas você se protege, você não tem aquele risco eminente que você teria caso você não fizesse o tratamento. Por Tá. exemplo, uma pessoa que vive com HIV, está com uma CD4 abaixo de 200, ela é considerada num quadro de AIDS. Ela fica mais vulnerável a uma tuberculose, Entendi. a uma pneumonia, por exemplo, tá? E quando você toma a medicação, você se protege. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para iniciar a medicação e Por acabei quê? tendo uma tuberculose. Por que que você demorou? Na verdade, assim, era outro protocolo na época, você tinha que ter uma CD4 abaixo de 300 para iniciar a medicação, e também, se você quisesse, você podia iniciar, mas eu tinha tanto medo da medicação, de como que ela ia reagir no meu organismo, como que as pessoas iam lidar com relação a isso, que eu acabei me afastando. Eu segurava ao máximo para não iniciar a medicação. Para você ter uma ideia, eu conversava com pessoas que já viviam com HIV há mais tempo e não faziam tratamento, e eu ficava perguntando o que eu faço para não precisar tomar medicação, Que porque eu tinha muito coisa. medo da medicação. Que coisa. Então, para concluir, Luciana, o que você diria para as pessoas ou que testaram positivo ou para as pessoas que têm medo de fazer o teste, sabe, para essas pessoas que têm receio de entrar no assunto? Assim, ó, a primeira coisa é você começar a colocar isso como hábito. Como a doutora falou, a informação é tudo. Não adianta a Perfeito. gente ter métodos de prevenção, não adianta a gente ter N métodos de tratamento se a gente não tem informação, o básico. Se você tiver um pouquinho de informação, você consegue ir fazer as testagens, você consegue iniciar o tratamento e você consegue ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, mesmo vivendo com HIV. Perfeito, meu querido. Muito obrigada. Sorriso lindo que o Luciano tem. Eu vou Obrigado. agradecer ao Luciano. Por favor, eu estou sem a sua ficha aqui. Me dê suas redes sociais ou como a gente pode chegar até você e as informações que você divulga. Então, a página é Positividades com TH no meio e tem o Indetectável. O Indetectável é uma página nova, um site específico para HIV. Então você vai ter várias informações lá. É um site colaborativo sobre HIV. Então vários profissionais da saúde e também pesquisadores vão poder contribuir com seus estudos dentro dessa página.
Perfeito, meu querido. Muito obrigada, bom trabalho. E agora eu estou com as Obrigado. informações. Eu conversei com o Lucian Ambros, que é administrador. O Instagram do Lucian é Lucian Ambros. Lucian com N de navio no final, @Lucian Ambros, tudo junto. O site indetectável.com. É isso? Exatamente isso. Um beijo gigante, meu querido. Beijo, obrigado. Até breve. Temos perguntas do pessoal de casa? Sim. Vamos responder Vamos na lá. sequência. Que satisfação conversar com o Lucian, né? É verdade. São iniciativas como essa que fazem toda a diferença, gente. E quem vivencia tem um depoimento diferente. Tem autoridade para falar, exatamente. A gente sente diferente, É né? verdade. Vamos ver a pergunta que vem. Da Kelly. Uma pessoa com HIV em tratamento, com carga viral indetectável durante pelo menos 6 meses, pode transmitir o HIV através do sexo? Então, em teoria, não, né? O que se sabe é que esse período de 6 meses realmente é um período seguro se a pessoa realmente se mantém na carga viral indetectável, né? Ou seja, menor que 200 cópias por ml, né? Isso seria um nível seguro. Agora, de qualquer forma, é importante a gente lembrar, Regina, que a nossa preocupação para a transmissão ou não do HIV é lembrar que existem outras doenças sexualmente transmissíveis. Boa, né? doutora Então, Márcia. a gente não pode ficar só pensando que, olha... Tá tudo certo. Tá tudo certo, porque existem realmente as outras doenças que podem ser transmitidas pelo sexo. Perfeito. A próxima pergunta é da Vitória. É possível ter contato com uma pessoa infectada e não contrair o vírus? É possível desde que esteja naquela condição de indetectável, tá? Agora, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas elas desconhecem que estão infectadas pelo vírus, né? Então, o sexo seguro sempre é a melhor saída, tá? Agora, de forma nenhuma é recomendado que você tenha contato com ninguém, né? Mesmo sabidamente tendo HIV ou não sabendo, né? A Vitória não especificou que tipo de contato. Então, vamos lá. Apertar a mão pode, abraçar. Quer dizer, tudo pode. Inclusive a atividade sexual, desde que com proteção. Mas Isso. apertar a mão não tem problema nenhum de transmitir. Que Falar mais? perto, Falar perto. dividir objetos, toalhas, talheres também não tem problema nenhum. Enxugar Lágrimas lágrima. também não tem problema Não é? nenhum. Abraçar. Isso. Tudo isso, tá. Próxima pergunta da Poliane. Há efeitos colaterais pelo uso de medicamentos para HIV? Então, quando ele surgiu, né, que foi até o depoimento do Lucian, realmente as pessoas, por tudo que se falava, eles tinham dúvida, os infectados, de eu vou morrer tomando remédio por todos os efeitos colaterais ou eu vou morrer da doença, né? Então, realmente, com o passar, né, das décadas, os medicamentos eles foram se tornando mais potentes, mais adequados, mais específicos e com efeitos colaterais menores. Então, isso é muito raro. Claro que qualquer medicação, né, até um antitérmico normal, tem um efeito colateral. pode ter efeito colateral. Doutora Márcia, houve uma época em que o Brasil era referência no tratamento gratuito para infectados por HIV. O Brasil ainda detém esse título? Ainda detém, inclusive é um tratamento totalmente disponibilizado pelo SUS, desde a detecção, né, pelos testes rápidos e depois pelo segmento, encaminhamento. Existem também centros especializados para tratamento de portadores de HIV. Sim. Porque a gente fala tanta coisa que não vai bem no nosso país, vamos falar do que vai, né, bem, doutora Márcia? exatamente. Próxima pergunta da Karina. Dá para transmitir HIV pelo leite materno? Então, em gestantes que comprovadamente têm a infecção ativa, né, ou seja, ela não está no nível indetectável, sim, existe esse risco. Então, nós devemos evitar tanto o parto normal por via baixa, como a amamentação por essa mãe. Sim. Juliana, há riscos de contrair HIV no sexo oral? Sim, se a pessoa, né, que está com qual a pessoa está mantendo relação, sim, se ela é portadora, sim. Se há, como eu falei anteriormente, alguma lesão na boca dessa pessoa, sim, então o recomendado, e não só, de novo, para o HIV, para todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, se for fazer sexo oral, que faça de camisinha, sempre com proteção.
Tá. Doutora Márcia mencionou teste rápido. Sim. Aonde que eu posso fazer? Então, existem os testes rápidos disponíveis na farmácia, né? Em que a pessoa ela pode comprar. Quanto custa em média? Ao redor, aqui em São Paulo, tá? E ao redor de R$80, R$85 para cima. A picadinha no dedo. Picadinha no dedo e também, como todo teste rápido, ele tem que sair ao redor de 30 minutos, ou seja, é uma triagem, né? E a gente sabe que tem os falsos negativos. Por quê? Porque você pode estar naquela janela imunológica, então tem um tempo determinado de você estar fazendo o teste e se ele der negativo agora, você deve repetir em 30 dias, tá? Se eu me expus a algum risco, perdão. E nos postos de saúde ou nas em geral, a gente faz a detecção pelo exame de sangue, que é muito mais específico. E gratuito? E gratuito também. Tá. Hoje, por conta da pandemia, não deve ter plantão, né? Acho que não. Que pecado. Porque era uma tradição aqui em São Paulo, as tendas. Tivemos o ano passado aqui na porta da nossa emissora. Isso. Então eu posso ir à farmácia ou eu posso ir nos postos de saúde, que eu faço gratuitamente? Exatamente. E de preferência, claro, né, que a pessoa ela tenha um fator de risco, né? Então, até por uma questão assim de controle, de destinar realmente questões financeiras, né? Então, não é, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma curiosidade para ver. Não, você tem que ter realmente. Você não se expôs ao risco. Exato. Perfeito. Bom, eu vou agradecer a doutora Márcia Yamamura. O Instagram dela é @DRA, de doutora. DRA Márcia Yamamura. E Amamura com Y, Márcia normal e Amamura com Y. Muito obrigada, prazer em recebê-la. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Até breve, doutora.